Durante discurso no lançamento de um programa federal, o presidente Lula falou da necessidade de mais articulação política. Ele citou a dificuldade em destravar medidas em um país onde a base do governo é minoria e cobrou alguns ministros por mais diálogo com o Congresso Nacional. Vamos ver. O partido do presidente só tem 70 deputados, vem 513. Só tem 9 senadores em 81. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Hélito, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversa com bancada A, com bancada B. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim. E eu acho que a gente tem que gostar de fazer isso. Quem não gostar, não entra na política. Vamos ao debate. Caio, o cenário no Congresso é favorável para o governo? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Não é favorável. Eu digo isso porque, mesmo abrindo os cofres, né, do Tesouro Nacional, o governo Lula não tem logrado êxito, passado aí, vamos dizer assim, uma certa lua de mel no primeiro ano e aprovação de algumas matérias importantes, como o arcabouço fiscal, né, a derrubada do teto de gastos, por que não a reforma tributária. Passadas essas reformas estruturais, que inclusive têm muito decepcionado não só o Congresso, mas a sociedade brasileira em geral, principalmente aquelas relacionadas à responsabilidade fiscal, que é uma meta que o governo simplesmente não consegue cumprir, né, um governo com uma sanha arrecadatória ímpar. Passado aí esse primeiro momento, agora o governo enfrenta muita dificuldade. Vamos lembrar que o governo Lula, né, isso é apuração da CNN Brasil, empenhou mais que o dobro do governo anterior, né, em emendas parlamentares, sendo que o governo anterior estava em ano eleitoral. Da mesma forma, aumentou em 530% já no primeiro ano as tais emendas PIX, aquelas formas especiais de transferência de renda. E ainda assim, você não consegue um clima amistoso no Congresso dentro desse sistema conhecido como presidencialismo de coalizão, alguns chamam de presidencialismo de cooptação, é o nome que eu prefiro. Afinal de contas, você está, de certa forma, cooptando a consciência dos parlamentares que, ao invés de votarem segundo a sua real opinião, votam segundo a circunstância de momento, e isso eu falo com tranquilidade, porque é colocado às claras pela imprensa nacional. Entra o dinheiro, entra a pauta. Entra o dinheiro, vêm os votos, né? Enfim, esse é o sistema que nós temos. O Lula também falou um pouco sobre a economia, né? Cobrou aí mais diálogo, enfim, dos seus ministros. A questão é que esse diálogo tem que ser um diálogo produtivo. Você tem um governo que não está entregando, né, do ponto de vista econômico, aquilo que ele prometeu, que era essencialmente, né, o churrasco e a picanha. Está mais para abóbora ou para jaca, enfim. Mas ele está muito enrolado em entregar essa situação claramente favorável. Os números de aumento do consumo não são assim tão expressivos. A inflação de gêneros alimentares, ela é muito grande. Então, você tem aí, agora a gente tem essa questão do dólar, né? Então, obviamente, quando a moeda fica desvalorizada, e nós somos um país ainda muito dependente das importações, isso atrapalha bastante. Então, tem uma série de coisas aí que não estão colocando o governo numa situação confortável. Inclusive, o fenômeno descrito pela Transparência Internacional como judiciário de coalizão, que sinaliza essa aliança entre a alta cúpula do Poder Judiciário e os interesses do governo. Supostamente, a justiça está sendo aparelhada, né, e atuando aí de forma excessivamente favorável ou simpática ao governo de turno. Essa mesma justiça tem desafiado o Congresso Nacional, né, tem violado certas imunidades dos parlamentares e também tem atuado com excessivo ativismo judicial, ou seja, muita ingerência, né, nas atribuições que cabem aos outros poderes. E aqui eu destacaria também essa sede legiferante, né, do judiciário de fazer leis sobre temas sensíveis, né? Então, sobre direito à vida, sobre temas tributários, enfim, toda a sorte de matérias. E aí, obviamente, né, quando você tem um presidente da República que, contrariando promessas de campanha, indica amigo
companheiro partidário para altos cargos, né, do judiciário, você faz uma associação direta entre esse governo e o estado das coisas nos tribunais. Então, não acho que o clima é favorável. Os deputados e senadores, eles têm um faro muito aguçado, né, para capital político, para força política. E a gente tem um presidente da República que há muito tempo já não enfrenta o teste das ruas. E a gente pode fazer isso, uma comparação direta com o seu principal adversário, que, embora esteja inelegível, arrasta centenas de milhares de pessoas nas ruas por onde passa. Zé, o cenário, sobretudo na Câmara dos Deputados, é favorável para o presidente Lula? Olá, Leandro. Olá, Caio. Eu diria que, em regra, ele não será favorável ao presidente Lula nem a nenhum governo. É muito importante nós termos claro a situação histórica que se coloca. Todos os governos acabam tendo problemas com o legislativo. Alguns, como disse o Caio, cooptam o legislativo. Outros são cooptados pelo legislativo, como foi o caso de Jair Bolsonaro, que começou o seu governo cantando se gritar, pega ladrão, referindo-se ao Centrão, e depois não só foi cooptado pelo Centrão, como entrou num partido do Centrão. Né? Ou seja, esta é uma situação muito difícil para todos os governos. É difícil manter a independência frente ao legislativo diante da situação que se coloca. Bolsonaro, portanto, se curvou. Lula tenta se manter com a sua gestão, buscando manter um diálogo que não é fácil. A razão não é fácil, por quê? Porque nós temos um sistema político arcaico, um sistema político ultrapassado, um sistema político que efetivamente não condiz com o texto da Constituição, que é mais moderno e com uma característica. A Constituição brasileira de 88 foi preparada para o parlamentarismo. Só que depois, no plebiscito, prevaleceu o presidencialismo. Então nós temos um sistema político absolutamente ultrapassado e individualista, em que parlamentares são ilhas e que não fortalecem necessariamente os partidos, um sistema que pulveriza partidos, dificultando imensamente a governabilidade e facilitando a corrupção. O governo é obrigado, para ter maioria, não negociar programas, mas negociar cargo. Isso todos os governos na União, nos estados, nos Distritos Federais e nos municípios fazem isso, e isso traz grande instabilidade. Ou seja, é uma situação difícil. A não ser que o governo fique de joelhos frente ao legislativo, como ficou Jair Bolsonaro no momento em que percebeu que poderia ter um impeachment até pelas suas posturas equivocadas durante a pandemia. A verdade é que essa sempre será uma relação tensa. Governo que quer se manter fiel ao seu programa e manter-se dentro de certos parâmetros tem e terá sempre dificuldade com o legislativo no Brasil. A situação não é diferente do governo Lula, como não foi diferente do governo Dilma, foi um pouquinho diferente do Bolsonaro, porque ele se submeteu integralmente ao legislativo, com orçamento secreto, com cargos e um conjunto de situações. Fernando Henrique Cardoso também sofreu tensões. Isso é da vida, infelizmente, que nasce a partir da Constituição de 1988. Qual a solução? Bem, a solução é uma reforma política que mude o parâmetro do sistemático do Brasil, nessa composição legislativa, que fortaleça partidos reduzindo o seu número, que passe a definir programas como sistema de negociação e não indivíduos que têm que ser trazidos para apoiar o governo a partir de emendas secretas ou não, ou de outros favores. Ou seja, o Brasil precisa de uma reforma. Enquanto nós não percebermos isso, enquanto a pauta da reforma política não for colocada na ordem do dia, o Brasil sempre terá um poder se submetendo às injunções do Legislativo, no caso, o Executivo, se efetivamente ele não conseguir não se submeter pela conjuntura às situações que estão postas. Ou seja, infelizmente, essa é a realidade brasileira. O governo não tem um clima fácil, como nenhum governo terá no Congresso Nacional. Lula faz bem em impedir que os seus ministros saiam para a articulação política, porque, embora isto seja fruto de um órgão centralizado, que é um ministro responsável pela articulação política, todos os ministros, diante deste quadro, têm que fazer a articulação política a partir das diretrizes traçadas pelo senhor presidente da República.
República. Tem que dialogar com parlamentares, tem que buscar acordos. Não é uma situação simples. E eu ousaria dizer que nenhum governo terá céu de brigadeiro com o poder legislativo brasileiro, na União, nos estados, no Distrito Federal ou dos municípios, a não ser que consiga fazer alguns sistemas em que ele se ajoelhe completamente ao legislativo ou o legislativo se ajoelhe completamente a ele. O quadro não é bom. Quando eu falo de poderes independentes, eu pressuponho poderes harmônicos. E a harmonia no sistema brasileiro é muito difícil. Caio, o presidente Lula expõe ministros com cobranças sobre articulação? Olha, eu não seria tão crítico ao Lula nesse ponto, porque isso é algo que já está dado, né? Um fait accompli, vamos dizer assim. Então, ele está simplesmente, eu acho que de certa forma, esclarecendo a opinião pública e dando uma satisfação para o próprio Congresso que ele entende que a sua articulação política está decepcionando. Na verdade, do ponto de vista assim, de comunicação política, ele foi muito eficiente nesse sentido, porque ele simplesmente constatou uma realidade e mostrou, sinalizou sua preocupação para quem realmente interessa, que são o quê? Os parlamentares que não estão satisfeitos na sua relação com o governo, e eu diria, não estão satisfeitos principalmente porque o Congresso Nacional e a sua sanha orçamentária, né, se notabilizou por receber uma mão e querer o braço. Essa é a verdade. Essa é exatamente a verdade. Isso para não falar que eles cospem no prato que comem. Mas, enfim, voltando um pouco à pergunta anterior, Leandro, eu acabei esquecendo de falar a coisa que é mais evidente, já que você também trouxe aí à baila a questão da articulação política. Vamos lembrar que, em termos de clima, né, o presidente da Casa, o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, de forma até desairosa, né, se referiu ao ministro de Lula das Relações Internacionais, das Relações Institucionais, perdão, como um incompetente. Né, isso é gravíssimo. Usou até uma linguagem pesada, um adjetivo pesado. O Zé conhece muito mais de política que eu, né? Você anunciar publicamente que uma figura, né, seu desafeto. Então, assim, a coisa está muito complicada. Mas eu achei que, do ponto de vista de comunicação, Lula acertou. Ele mostrou o óbvio, né, e sinalizou a sua preocupação com essa situação. Zé, concorda com o Caio? Eu tenho alguma concordância com o Caio pelo seguinte aspecto. Muitas vezes os ministros não avaliam que eles próprios têm que falar com o Congresso, especialmente se são ministros que não têm experiência parlamentar anterior. Então eles pensam, não, eu vou deixar para o articulador político fazer o governo e não vou receber parlamentares, ou eu não vou dialogar com eles, ou remete para o ministro da articulação política, que no caso é o ministro Padilha. O resultado é desastroso. Os ministros que normalmente passaram pelo parlamento sabem que tem que dialogar com parlamentares. E o que Lula fez foi uma chamada, olha, todo mundo tem que falar. Não vamos colocar nos ombros do ministro Padilha uma responsabilidade que não é só dele, é de todo o governo. Ele é o ponto fulcral, o ponto central da articulação. Mas todo ministro tem o dever de dialogar com o parlamento, notadamente um sistema como o nosso. Né? Se fosse no parlamentarismo que nós tivéssemos, mais ainda. Mas nós temos uma Constituição que foi adequada ao parlamentarismo e, obviamente, exige de cada ministro um esforço se somando à articulação política do governo. Portanto, acho que o que Lula fez não foi expor os ministros, mas passar uma diretriz de governo em que diz, ministros, auxiliem a articulação política do governo, não se tranquem. Isso não é só uma tarefa da articulação política.